Olha, o número de internações de crianças menores de 10 anos em consequência de quedas passou 335 mil nos últimos 10 anos. Só em 2023, mais de 30 mil crianças nessa faixa etária foram internadas por esse motivo em hospitais do Sistema Único de Saúde. A criança está brincando e, de repente, um tropeço ou um movimento mal calculado resulta na fila do hospital. E na maioria das vezes, em uma fratura. Por isso, vamos receber aqui hoje a ortopedista pediátrica Renata Alvarenga Nunes, que é a diretora da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Goiás, para orientar as mamães, papais e responsáveis. Bem-vinda, doutora! Bom dia, obrigada pelo convite. Agradeço aqui em nome da SBOT Goiás para falar sobre um assunto que é tão importante, né? Que é a prevenção de acidentes com as nossas crianças. Doutora, e para começar, as fraturas em crianças são mais comuns em que fase? Olha, em qualquer fase, a fratura é comum. Na verdade, o que vai diferenciar é o local, né? Nas crianças menores de 2 anos, que a criança ainda está aprendendo, às vezes, a andar ou ainda está engatinhando, o mais comum são quedas de berço, queda da cama, aí a gente tem a fratura da clavícula, a fratura do punho e até mesmo os traumas cranianos, né? Porque a cabeça é um pouco mais pesada em relação ao peso do corpo. E a criança ainda não tem aquela consciência de colocar a mão para proteger o rosto, né? Então, nessa idade, mais comum são essas ocorrências. Já ali na primeira infância, de 3 até mais ou menos 6 anos, a gente tem o mais comum a fratura do punho, que é a queda com a mão espalmada. Pode ser a queda do escorregador, pode ser no pula-pula, que é um brinquedo que é muito chamativo, né, para as crianças e que é um dos maiores causadores de fraturas. E depois, nas idades de maior, né, ali no pré-adolescente, a gente já tem umas fraturas diferentes. Ainda fraturas de punho, mas às vezes por uso de outros tipos de brinquedo, né? Patins, patinete, skate. Às vezes uma fratura de tornozelo por um entorse um pouco mais grave. Então, varia de acordo com a faixa etária. Olha só, tem que ficar atento, né, doutora? E eu queria que a senhora falasse sobre os cuidados, né, que os pais devem ter primeiro em casa, que a senhora começou a falar ali dos pequenininhos. Então, quais são os cuidados que os pais e responsáveis podem adotar para prevenir esses acidentes? Certo. Em relação aos pequenos, como eu comecei falando, a gente sempre tem que orientar o cuidado, né? Como é uma criança que está ainda aprendendo, né, a consciência corporal, a gente tem que ter o cuidado com o berço, ter uma altura que seja segura, né, da grade. Se a criança estiver na cama, precisa ter ou alguém ao lado, ou então as barras de proteção, né, para não deixar a criança cair. Se for uma criança maior e tiver num local que está o chão molhado, por exemplo, que lavou ali agora, né, ou então choveu, como aconteceu agora nesses dias, né, ter o cuidado para a criança não correr nesses locais, porque é uma grande chance de queda, ou até mesmo o uso de um calçado adequado que tenha um antiderrapante, né, para que diminua a chance de uma queda. E aí depois nós vamos para situações fora de casa, né? Aí são os parquinhos, os brinquedos, e sempre a gente fala que o importante é ter supervisão de um adulto. Não é que não pode, na verdade deve. A criança precisa brincar, a criança precisa se desenvolver, ela precisa trabalhar o seu equilíbrio, a sua coordenação motora. Então isso é importante para ela, mas que ela faça a atividade adequada para a sua idade, de forma adequada, por exemplo, patins ou skate, que use os equipamentos de segurança, como capacete, cotoveleira, joelheira, por vezes a munhequeira, que vai proteger o punho, e tornozeleira também para proteger o tornozelo, né? E também o uso do calçado adequado. Então, os cuidados maiores são de ter a segurança de ter um adulto supervisionando, né? E que faça o esporte ou a brincadeira de forma adequada.
Doutora, e aí tem muita gente que assusta, a criança cai ali, leva um susto. Qual que é a indicação para procurar um médico? Certo. A criança caiu, bateu a cabeça, vamos começar desse, né? Que é o que as pessoas mais se preocupam. Bateu a cabeça, eu preciso ir direto ao hospital por isso? Não necessariamente. A gente tem que observar como que a criança está, seu estado geral. Ela está bem? Não mudou o seu comportamento? Não teve dor de cabeça forte, não está vomitando, a gente pode deixar a criança em casa em observação de 12 a 24 horas. Agora, caso a criança tenha vômitos, está confusa, não está enxergando direito, desmaiou, não está conseguindo se alimentar, aí já é indicativo de ir ao hospital para avaliação do médico e possivelmente realização de exames. Em relação aos outros traumas, caiu, bateu a mão ou abateu a perna, ficou inchado, está doloroso ao toque, a criança não quer movimentar o membro, não quer pisar no chão, aí é um indicativo de ir para pronto-socorro para fazer uma avaliação e também um exame de imagem para definir o tratamento. Doutora, muita gente fala assim, não, criança é resistente, criança consegue, é mais fácil para recuperar. É verdade isso? É verdade. Eu costumo dizer que a criança, ela quer também se recuperar mais rápido para voltar a brincar, para voltar a fazer tudo que ela gosta de fazer no seu dia a dia. A criança não gosta de ficar parada, ela não consegue, né? Tem muita energia. Então, acaba que se recupera mais rapidamente mesmo. E, além disso, por estar ainda em crescimento, né, o esqueleto da criança comporta de uma forma diferente do adulto, a criança tem mais células de desenvolvimento, então acaba que a consolidação do osso, né, que é colar, fazer o calo ósseo, né, sarar ali a fratura, ela acaba sendo mais rápida. Então, normalmente, por exemplo, num adulto, uma fratura de punho vai de 2 a 3 meses para sarar, né, para consolidar. Agora, dependendo da idade da criança, isso pode acontecer com 3 semanas. Então, quanto mais nova a criança, mais rápido é a sua consolidação e a sua recuperação. E na maioria das vezes, a criança também nem precisa de fisioterapia, porque as brincadeiras de casa já substituem isso, ela já aceita de uma forma mais fácil também, né, esse tratamento, e se recupera muito mais rapidamente, realmente. E a senhora, como médica, é fácil conversar com eles, explicar para eles por que que não pode fazer aquilo naquele momento? Olha, eu gosto muito de criança, eu gosto muito de conversar com eles. Na maioria das vezes, eu nem converso com os pais, eu converso mais com o paciente mesmo. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Você tem que tratar a criança de igual para igual. Por vezes, eu sento no chão para conversar com eles, para que eles consigam entender. Tem que ter uma linguagem diferente também, para que eles consigam compreender o que é necessário, né? Se a criança já é um pouquinho mais velha, acaba que é mais fácil dela entender. Agora, com os pequenos, a gente precisa também dos familiares para ajudar. E é um pouco mais difícil, por exemplo, uma criança quebrar a perna e você falar para ela que ela não pode andar, ficar 30 dias sem andar, por exemplo. Mas a gente vai fazendo de forma lúdica alguma coisa para que ela entenda essa situação. Vamos fazer um gesso colorido, vamos pintar o gesso, vamos colocar adesivos, vamos fazer de uma forma com que ela não sinta isso como um castigo, digamos assim, né? Aí, como nos exemplos que estão passando aí dos meus pacientes, eu sempre peço os bichinhos para levar, para fazer uma imobilização parecida, levar um cachorrinho, para que ela veja que isso é uma coisa temporária e que logo, logo ela vai voltar para a sua rotina. Perfeito. Quando é feito com amor, fica mais fácil, né, doutora? Muito Com obrigada pela certeza. participação da senhora. Eu que agradeço.